Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O pecado entra no mundo por um homem. É isso que nos diz a segunda leitura. E é exatamente por um outro homem que é restituído à dignidade. Quando olhamos para Jesus, nós encontramos Jesus casto, pobre e obediente. Jesus casto, pobre e obediente. E é muito interessante poder olhar no Evangelho de hoje e perceber que Satanás tenta Jesus exatamente nestes pontos. Na primeira tentação relacionada à comida, nós falamos sobre a castidade, sobre os desejos, as vontades. Na segunda tentação, relacionado a tirar-se daqui ao alto, daquele alto, né? E aí Jesus responde somente dizendo a ele que ele só poderia adorar a Deus. Nós encontramos a obediência. E por último, quando Satanás coloca Jesus no alto do monte e tenta ele no nível da riqueza, vemos a virtude teológica da pobreza. Cristo casto, Cristo obediente, Cristo pobre. É este Cristo, cheio do Espírito Santo, é este homem que nos ensina que nós também precisamos pedir a força do Espírito Santo sobre a nossa castidade, para que sejamos pobres e obedientes, para podermos lutar contra as tentações que o mundo tem a nos oferecer nesse tempo. O texto começa dizendo que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Quando a gente lê o texto de Apocalipse no capítulo 12, ele encerra aquela narrativa dizendo assim: e o grande dragão, o demônio, ele foi para a terra, sabendo que lhe resta pouco tempo.
E aí ele diz ainda, o escritor sagrado: ó terra, prestem atenção, cuidado, porque o demônio está no meio de vós, né? Sabendo que lhe resta pouco tempo. E olha que interessante poder olhar para a liturgia de hoje e reconhecer que este Cristo, casto, pobre, obediente, nos chama também, no deserto da nossa vida, a castidade, a pobreza e a obediência, para enfrentar as tentações do nosso tempo. Vamos uma por uma. Castidade é o Espírito Santo que nos faz castos. É o Espírito Santo que dá a nós a graça de nos relacionar da maneira certa com as pessoas. É o Espírito Santo que nos ensina como Jesus se relacionou com tudo, com o Pai, com as pessoas e também com Ele mesmo. A castidade é esse autodomínio que sabe se relacionar com Deus, com o outro e consigo mesmo. Se deixamos o Espírito Santo, como se deixamos o Espírito Santo estar conosco, como esteve com Jesus no deserto da sua vida, o Espírito Santo vai nos ensinar a graça da castidade de Jesus, para que nós possamos enfrentar as tribulações diante de nós e perceber aquilo que é para mim e aquilo que não é. Lembra aquilo que Paulo diz? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pois é, exatamente o que o Espírito Santo vai nos falar, nos vai ensinar, porque nós fomos formados no Éden para a castidade. Nós fomos formados para sermos castos, para sermos homens e mulheres sadios no relacionamento. Mas é justamente o pecado que tira de nós a capacidade de ser sadios. E é por isso que nós precisamos pedir a Jesus que nos ensine a ser sadios outra vez. Ou quem sabe, pela primeira vez. Pedir a Jesus, né? Como disse a carta aos Romanos, se por Adão entrou esse desespero pelo pecado, esse pecado desta área que desenfreou e feriu tantos nós, é em Jesus que nós temos a readmissão à dignidade. É Jesus que nos ensina a sermos homens e mulheres de relacionamento, a se relacionar. As tentações do demônio em muitas situações em nossa vida para nos ferir na área dos relacionamentos. Qual é o fruto de uma vida não casta? A solidão. O fruto de uma vida não casta é a solidão, porque por mais que o pecado, por mais que se viva o pecado, nunca consegue se sentir parte, nunca consegue se viver bem. Imagine alguém que está dentro de um relacionamento matrimonial, está pecando, cedendo às tentações em seu matrimônio, para não viver bem o seu matrimônio. Ele pode deitar todas as noites na mesma cama, mas haverá nele uma solidão que o pecado promove. É por isso que precisamos pedir a Jesus que Ele nos ensine a deixar o Espírito Santo devolver para nós essa dimensão. Vou passar para a próxima, senão isso dá um retiro de uns 3 dias para partilhar, mas não temos tanto tempo. A dimensão da obediência. Quando o diabo diz, olha, manda que os outros façam as coisas, né, que venham te proteger aqui, se joga daqui, testa todo mundo, você tem poder, você tem autoridade, e Jesus responde para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos de nós somos formados para a desobediência? Formados, porque na origem Deus nos criou para obedecer. A obediência dentro da vocação, né? Marido obedecendo à esposa, a esposa ao esposo. A obediência dentro da vida vocacional ao superior. A obediência literalmente aos pais, os filhos aos pais. E quantas vezes nós somos tentados na confusão da obediência.
Quantos de nós estamos feridos nesse lugar, e feridos e aprisionados na não obediência, em não querer obedecer, nós nos tornamos escravos do demônio, nos tornamos escravos do pecado. Porque o homem e a mulher livre, o homem e a mulher, a imagem de Jesus, sabe obedecer mesmo diante das tribulações. E por último, a pobreza. E aqui nós não estamos falando a pobreza financeira, mas nós estamos falando da pobreza de coração. Se o nosso coração não for pobre e entender a fonte de toda a graça que é Deus, nós vamos ter um grande problema na vida. Nós vamos colocar em nossas mãos, nós vamos colocar a nossa confiança em nós mesmos, e hora ou outra a vida rouba as coisas, as nossas condições. Hora ou outra a vida tira de nós o controle de nós mesmos. Hora ou outra a vida tira de nós o poder de nós mesmos. Ser pobre e esperar em Deus é uma graça para todos nós. Por isso, nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja conosco também no deserto da vida. Para que em meio a todas as feridas da nossa história, nesse tempo de quaresma, nós possamos nos reconciliar com a castidade, a pobreza e a obediência. Ser casto, ser pobre, ser obediente é ser um outro Cristo. E é uma luta diária para a gente aprender a ser Jesus, aprender a ser dele. Então vamos pedir nesta Eucaristia, nesta Santa Missa, que as marcas da castidade, da obediência e da pobreza sejam impressas em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Aliás, que Ele nos recorde que nascemos para ser casto, ser pobre, ser obediente. Eu quero te convidar agora a pedir isso. Com as suas palavras, peça que o Espírito Santo te traga ao teu coração disposição, para que a tua castidade seja de novo, para que Ele te leve de novo à vida casta. Peça ao Espírito Santo que, te mostrando Jesus, mostrando você também a você mesmo, que Ele te dê a disposição para ser obediente. Peça ao Espírito Santo também que te dê a graça da pobreza de espírito, para que diante do deserto da vida, você não se deixe roubar pelo demônio e pelas suas tentações, mas porque o teu coração está em Deus, Ele te dará condições de vencer as coisas. Espírito Santo, entra conosco agora no deserto da nossa história e vem dar-nos agora a disposição para sermos castos, mesmo já vivendo muitas tribulações e muitas tentações e até mesmo muitos pecados neste lugar. É o Senhor capaz de nos devolver a castidade. Espírito Santo, como esteve com Jesus, esteja também em nós e dai-nos disposição para vivermos bem esta castidade que vem do alto. Vem, Espírito Santo, e nos ensina a obedecer. Satanás, o divisor, não quis obedecer a Deus, mas nós queremos obedecer a Deus. Cura as nossas rebeliões, cura as nossas teimosias, cura a nossa briga de poder. Cura, Espírito Santo, nesta Eucaristia, a imagem de Jesus. Cura-nos todas as vezes em que o nosso coração está disposto a ser rebelde. E nós precisamos, Espírito Santo, que no deserto da vida o Senhor nos ensine a ser obedientes. Nós queremos, nós desejamos, nós precisamos de Ti. E nós pedimos também a graça da pobreza de coração. Nós queremos colocar a nossa confiança em Ti, Jesus. Por isso, Espírito Santo, nos ajude a tirar a nossa confiança das coisas que passam e colocar a nossa confiança em Jesus. Nós desejamos hoje reconciliar a nossa vida com Cristo e pedimos a Tua ajuda nesta noite. Nós clamamos, vamos pedir, filhos, vamos pedir nesta hora esta graça do Espírito Santo. Se te faltam palavras, deixa que o Espírito Santo ore em ti.
para que o Espírito Santo vá nos lugares que nós não conseguimos ir com a nossa palavra, para que o Espírito Santo reajuste as coisas que em nós estão fora de ordem. Porque quando se fala dos conselhos evangélicos, alguns de nós até tampam os ouvidos para não deixar Deus nos realinhar. Vem, Espírito Santo de Deus, como esteve com Jesus, esteja conosco agora e nos realinhe. Nós queremos esse batismo desta hora, esse batismo fecundo nos conselhos evangélicos, para que possamos ser um outro Cristo, parecer com Jesus. Nós pedimos castidade, pobreza e obediência. Derrama sobre nós com força, Senhor. Dai-nos o coração disposto a ser modelado através dos conselhos evangélicos. Nós não queremos ser a geração que traz somente a marca do Adão desfigurado, mas nós queremos ser renascidos em Jesus. Por isso nós clamamos: Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Ponha-te à disposição, mesmo diante do cansaço desse dia, ou desses dias. Você que traz um cansaço por justamente ter uma vida totalmente desajustada, uma castidade desordenada, uma obediência mentirosa, fajuta, uma pobreza, um coração orgulhoso e não pobre. Isso tem te cansado na luta da vida. Espírito Santo, nós te pedimos nesta hora, batiza-nos para que o sobrepeso de uma vida desordenada não tenha mais autoridade sobre nós. Nós queremos, modela-nos a Cristo. Reconcilia-nos com a imagem de 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 Cristo. Olha que interessante essa imagem que o Senhor traz ao meu coração, do Cristo crucificado nos abraçando agora, e de que o sangue do Cristo crucificado nos toca exatamente nas áreas onde temos dificuldade: castidade, pobreza e obediência. O sangue de Jesus vai nos lavando nesses lugares, nas nossas teimosias, nas nossas rebeldias, e aí onde o demônio vem e faz a festa na nossa vida. Quando não temos uma disposição de viver como Cristo, mas queremos viver de qualquer jeito, libertinamente, e o Cristo vem e nos abraça, e o seu sangue agora vem nos lavar e devolvendo vida nova a cada um de nós. Vamos orar em línguas, ora mesmo com poder. Vai te pondo em disposição daquele que deseja, como aquele que precisa deste sangue, deste cuidado. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando as áreas em nossa vida desordenadas e batiza-nos com castidade, pobreza e obediência.
podre, de tamanho que são as feridas desses lugares, que elas chegam a feder. E o Senhor hoje Ele vem ao nosso encontro, Ele toca a nossa capacidade de nos relacionar de modo sadio, Ele devolve isso para nós. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Espírito Santo, por aquilo que realizas em nós nesta Eucaristia. E que ao comungarmos o Teu corpo, completa em nós a obra começada. É isso que desejamos. Levante a sua mão direita ao som dessa melodia.